política e religião na formação do campo educacional. Só o som que está chegando. Não está chegando o som? Não. Será que não está ligado essa máquina? Chegar mais perto. Mais perto ainda. Bom, espero que não vai engolir. Difícil tempo este em que vivemos para a autonomia do campo educacional no Brasil. Premido que se encontra entre dois campos poderosos, o político e o religioso, acostumados ambos a instrumentalizá-lo. Recentemente vimos a autonomia do campo educacional minguar pela medida provisória que fez a estrutura do ensino médio chegar perto dos tempos do Estado Novo. E a Base Nacional Curricular Comum da Educação Básica, que caminha para a reta final, definida por um simulacro de participação dos interessados primordiais no seu desenho. Vemos a autonomia do campo educacional se reduzir pela cooperação competitiva da Igreja Católica com certas igrejas evangélicas, ao acionarem seus despachantes parlamentares na mutilação do Plano Nacional de Educação, dos estaduais e dos municipais, de modo a impedir que temas como sexo e gênero cheguem às salas de aula. Para esses segmentos religiosos, a discussão do que chamam ideologia de gênero afronta o que diz a Bíblia, erigida em paradigma filosófico e pedagógico. Assim posto, o entendimento do campo religioso nada tem a ver com a dimensão, digamos, teológica, mas com a encarnação de uma ideologia, isto é, uma definição da realidade ligada a um interesse concreto de poder. Uma definição da realidade ligada a um interesse concreto de poder. Essa ideologia ficou expressa na LDB de 1996, reformada em ritmo de urgência, 7 meses depois de sancionada e 3 antes da visita do Papa João Paulo II ao Brasil. Não foi uma coincidência. O artigo 33 da lei promoveu o ensino religioso a parte integrante da formação do cidadão. Aliás, o deputado relator do projeto substitutivo foi o padre católico Roque Zimmermann, do Paraná. Os pastores evangélicos pentecostais assumem no poder legislativo posições ostensivas, desobrigando seus correligionários católicos de se exporem, além de manterem desobstruídos os canais de comunicação que bispos e cardeais usam com maestria no encaminhamento direto de demandas a governadores, ministros e presidentes, encetando uma divisão de trabalho político com efeitos práticos tangíveis. Os dados da Prova Brasil são eloquentes quanto à obrigatoriedade de fato do ensino religioso nas escolas públicas. Os questionários respondidos pelos diretores em 2013 mostraram que 70% das escolas públicas de ensino fundamental ministravam aulas de ensino religioso. Dentre as que o faziam, 54% confessaram exigir presença obrigatória. É preciso prova mais contundente da obrigatoriedade de fato para uma disciplina facultativa de direito? Vamos dar uma olhada no outro lado da medalha. Na encruzilhada do Estado com a sociedade civil, a Conferência Nacional de Educação, realizada em 2013 e 2014, apresentou uma posição inequívoca a respeito da laicidade do ensino público. O documento aprovado na instância final da conferência tratou da laicidade com ênfase inédita em toda a história da educação brasileira. O documento defendeu a reforma da Constituição para que a disciplina ensino religioso fosse substituída por outra, ética e cidadania. Enquanto essa reforma não vem, reivindicou a limitação imediata da apropriação privada dos espaços educativos públicos por pessoas ou grupos vinculados
às instituições religiosas. Para tanto, propôs a elaboração de normas pelo Conselho Nacional de Educação que estabeleçam limites às manifestações religiosas em escolas públicas. Isso para garantir aos alunos tanto o direito à liberdade religiosa quanto de não professar religião alguma, ou seja, o fim do proselitismo religioso aberto ou dissimulado nas escolas públicas. É a partir desse quadro que eu saio em busca do passado, sem presunção de inocência, em nenhum sentido do termo. Sei que a presença da religião nas escolas públicas, particularmente das correntes cristãs, não é consensual hoje e nunca o foi. Muito pelo contrário, ela tem sido objeto de luta no Império e na República. Não pretendo adotar posição neutra nesse processo, no qual assumo posição militante, em prol da supressão da religião das instituições públicas de ensino, na forma disciplinar e fora dela, dos livros didáticos, dos murais, do calendário, das cerimônias, e o fim das orações puxadas pelos professores. Certamente em Uberlândia isso não acontece. A reconstrução que pretendo fazer das lutas em torno da laicidade da educação é pré-conceptualizada, pois já conheço o desfecho de tais lutas no passado recente e no presente, além do que disponho de instrumentos teóricos para prospecção e análise. Contudo, estarei atento para que essa reconstrução não seja arbitrária, preconceituosa nem anacrônica. Bem sei que não bastam minhas disposições. A crítica dos colegas historiadores e sociólogos é insubstituível na avaliação da pesquisa e do relato subsequente. Na reconstrução do passado, estou munido do conceito de secularização como um processo abrangente, que, no dizer de Max Weber, fez sucumbir no mundo ocidental concepções religiosas em proveito de esferas culturais autônomas de valor, direito, economia, arte, política, etc. Diferenciada e autonomizada do processo mais geral de secularização, a laicidade concerne ao Estado. Ela não tem modelo prévio nem paradigma internacional. Em cada país, melhor dizer, em cada Estado, esse processo tem o seu rumo, seu ritmo, seus avanços e seus recursos. Em cada época e em cada lugar, o processo de laicidade se define de acordo com situações específicas, o que não impede que se elabore um tipo ideal para efeito analítico. Com esse propósito, o sociólogo Roberto Blancarte, do Colégio do México, definiu o Estado laico como aquele no qual as instituições políticas estão legitimadas pela soberania popular, não pela religião, no qual a coesão social dispensa doutrinas religiosas para sua legitimação, no qual as políticas públicas não estão sob a tutela do clero. Para isso não basta separação jurídica política entre o Estado e instituições religiosas. Ela é condição necessária, mas não suficiente para a laicidade, que implica a liberdade de crença, inclusive de crença não e antirreligiosa. E implica também a liberdade de culto. Do ideal, passemos ao real. O primeiro abalo sofrido pela exclusividade católica no Brasil foi produto indireto da Revolução Francesa e seus desdobramentos. Um paradoxo, não o único da nossa história. A reação à projeção geopolítica da Revolução, que inaugurou a separação entre o Estado e a Igreja Católica, contribuiu para que se trincasse o monopólio no Brasil, que todavia permaneceu oficializado por 8 décadas mais. A proteção da Armada Britânica, a transferência do aparelho de Estado português para o Brasil, foi cobrada nos tratados de 1810 mediante pesadas cláusulas. Nossos historiadores, estou falando dos brasileiros, privilegiam as econômicas, as cláusulas econômicas, deixando na sombra a cláusula do Tratado de Comércio e Navegação,
que permitiu cultos cristãos não católicos no Brasil. Os britânicos queriam alguma liberdade religiosa para os seus súditos que viessem para cá, diplomatas, militares, comerciantes, profissionais técnicos. Ainda que tais cultos estivessem limitados ao interior de casas particulares, sem sinos ou sinais externos de templos, esse tratado assinalou o começo de um lento e tímido processo de laicidade do Estado. Em 1824, a primeira Constituição brasileira foi outorgada pelo imperador Pedro I, um grande cara de pau, em nome da Santíssima Trindade. Ela declarou a liberdade de culto, ela, não a Santíssima Trindade, mas a Constituição, mas transcreveu quase que literalmente o artigo do Tratado de 1810, de modo que a religião católica continuou a ser oficial. Todas as outras cristãs somente poderiam ser praticadas no interior de casas particulares, sem sinos nem sinais externos de templos. Mantida a prevalência do catolicismo, os adeptos de outras religiões podiam votar limitadamente para os cargos legislativos e não eram elegíveis. O governo mantinha financeiramente o clero e todo o aparato católico. Em contrapartida, o imperador nomeava os bispos e detinha o poder de vetar os documentos do Papa que considerassem convenientes, fosse para o governo, fosse para a sociedade, fosse para a própria Igreja Católica. As escolas de primeiras letras, mandadas criar para o povo em 1827, deveriam ensinar aos meninos princípios de doutrina religiosa e moral, católica, é claro. O ensino secundário ficava na mesma situação, particularmente no Colégio Pedro II, criado 10 anos depois, para a formação das elites, por nascimento e cooptação, e preparação para o ensino superior. Aí se ministravam aulas de religião católica em todos os anos, além do que os alunos deveriam prestar juramento que incluía a defesa da religião do Estado. Num país recém-saído da situação colonial, com população livre predominantemente analfabeta, com pequenos e espalhados centros urbanos, não seria surpresa que o clero desempenhasse funções próprias do campo político. Isso explica a alta proporção de clérigos na legislatura 1826-1829, um quarto do número de deputados. Uma proporção altíssima. Me ocorreu agora que essa proporção é similar ao da bancada evangélica, tão comentada no Congresso atual. Um quarto. Iniciado o segundo reinado, eu não sei se o processo que eu vou falar em seguida ocorrerá. Iniciado o segundo reinado, o contingente clerical na Assembleia diminuiu ano após ano, enquanto o de graduados nos cursos jurídicos aumentou. Desde o fim da Revolução Liberal de 1842, o processo eleitoral foi sendo alterado qualitativamente no sentido da laicidade. Saíam os padres, entravam os funcionários públicos na sua direção, juízes de paz e delegados de polícia. Não quero dizer que melhorou. Contudo, o direito de votar e ser votado permanecia limitado pelo disposto na Constituição de 1824. Tanto quanto os negros alforriados, os não católicos podiam votar nas eleições primárias, mas estavam impedidos de ser eleitos para os colégios eleitorais que escolhiam os deputados e elaboravam as listas para os candidatos ao Senado. Alforriados e não católicos tampouco podiam ocupar esses postos representativos. A Lei Saraiva de 1881 introduziu mudanças importantes no dispositivo constitucional que definia o corpo eleitoral e os procedimentos de votação. Foi uma verdadeira reforma constitucional. Para o que interessa mais de perto esta apresentação, vários dispositivos dessa lei são importantes. As eleições seriam realizadas em locais determinados pelas instâncias do Poder Executivo, sendo que somente na falta absoluta de outros edifícios é que elas poderiam ser realizadas nos templos religiosos, católicos, é claro. Anteriormente,
as eleições eram obrigatórias, a sua realização no interior dos templos, católicos, é claro, todas iniciadas por um Te Deum. Ficavam explicitamente dispensadas agora as cerimônias religiosas, que até então deveriam preceder os trabalhos eleitorais. Dentre os cidadãos impedidos de votar, não estavam mencionados os que não professassem a religião do Estado. Retirada a exclusão, os não católicos passaram a ter o direito de voto em todas as instâncias. E mais, como eleitores das primárias, tornaram-se elegíveis. Os crentes de qualquer religiões, bem como os não crentes, poderiam ser eleitos vereadores, deputados e senadores, pelo menos em tese. Com e sem normas legais, a secularização da cultura foi decisiva para o estabelecimento de limites entre a política e a religião, especificamente entre o Estado e a Igreja Católica, processo no qual o protagonismo da maçonaria é difícil de exagerar. A tendência geral foi de recuo do espaço eclesiástico em proveito da montagem da burocracia estatal regida por normas racionais, da liberdade de culto, da manifestação pública de outras religiões, cristãs, obviamente, e da construção de seus templos sem limitação de estilo arquitetônico. Embora lentas e pontuais, essas mudanças prepararam o advento da mais ampla laicidade do Estado republicano. Concentremos nossa atenção na formação de concepções e em mudanças políticas tendentes à laicidade no campo educacional, que nos interessa mais de perto. Em 1862, na intimidade do seu diário, Pedro II expressou uma opinião que contrariava tudo o que ocorria no Brasil. Para ele, o ensino deveria ser inteiramente secular. Ele usou essa expressão a inglesa. Os ingleses não têm a expressão laico, laïque, no caso francês. Então, eles usam a expressão secular de um modo ambíguo, designando tanto o processo de secularização da cultura, por exemplo, quanto de laicidade do Estado. Infelizmente, como muitos brasileiros leem textos em inglês, especialmente os antropólogos, acabam misturando alhos com bagulhos, desculpe, com bugalhos. Não é? Pois bem, Pedro II expressou uma opinião. Para ele, o ensino deveria ser inteiramente secular, isto é, laico, mas guardou essa opinião para si. Em 1891, exilado na França, ele repetiu essa posição no testamento político e chegou até mesmo a endossar o lema de Cavour, Igreja laico no Estado laico, mas somente, aspas, quando a instrução do povo pudesse aproveitar de tais institutos, fecha aspas. Talvez ele repetisse também que o povo não sabe votar, não sei. Em 1800, ele não foi perguntado sobre isso. O Pelé foi. Em 1867 foi publicado no Rio de Janeiro o livro A Instrução Pública no Brasil, com um diagnóstico e um projeto educacional amplo, algo sem precedentes em nossa história. Seu autor era José Liberato Barroso, ex-ministro do Império, cuja orientação liberal estava expressa na conclusão de que o currículo da escola primária precisava ser descatolicizado, mas não descristianizado. Em favor da liberdade de consciência e contra o sectarismo, ele defendeu que os professores deveriam ensinar aos alunos os grandes princípios da moral cristã. Barroso admitiu que a religião do Estado, a católica, fosse ensinada nas escolas públicas, mas fora do horário de aulas, uma modalidade que veio a ser proposta recorrentemente no Brasil com curto e limitado sucesso. Em Campinas, o ano de 1870 começou com a entrada em funcionamento da Escola Americana, o primeiro estabelecimento privado com ensino religioso não católico. Logo seguida da capital provincial, depois redenominada Mackenzie College, em homenagem ao patrono norte-americano. Eram escolas protestantes, presbiterianas, um enclave não católico num campo educacional hegemonicamente da religião do Estado. Foi nesse mesmo ano que um grupo de personalidades políticas divulgou o Manifesto Republicano, redigido pelo deputado maçom Joaquim Saldanha Marinho, deputado pelo Amazonas e grão-mestre da maçonaria.
Ele nada dizia, o Manifesto Republicano, especificamente sobre o ensino religioso nas escolas públicas, que naquele momento apenas marginalmente constava da pauta política. Mas chegou perto ao denunciar a falta de liberdade de consciência nulificada por uma igreja privilegiada. Dispensa de ensino religioso poderia acontecer nas escolas primárias públicas, mesmo sem norma que a garantisse explicitamente. Se não de direito, isso acontecia de fato em outras províncias, pelo que se depreende do relatório de seus presidentes. Em Minas Gerais, o regulamento do ensino número 44, de 3 de abril de 1859, determinava: os indivíduos não pertencentes à crença católica que frequentarem as escolas primárias não poderão ser obrigados a receber o ensino religioso ortodoxo que nelas regularmente deverá ser prestado. Artigo 24. Ensino religioso ortodoxo não significa da religião cristã ortodoxa, como da igreja grega ou ucraniana ou russa. O ortodoxo aqui significava um ensino religioso da religião do Estado. Em 1878, o decreto do ministro do Império, Leôncio de Carvalho, alterou o regulamento do Colégio Pedro II em vários e importantes aspectos, com destaque para o reforço da educação científica. As normas baixadas pelo ministro liberal, mas não maçom, exigiam que apenas os católicos prestassem exame do catecismo para ingressar no estabelecimento, o que até então era obrigatório. Com isso, meninos de famílias não católicas passaram a poder estudar nele, pois além de não serem barrados no exame de ingresso por causa do catecismo, eles ficaram dispensados da disciplina instrução religiosa. O juramento dos bacharelandos foi também alterado para que os não católicos pudessem receber esse grau depois de concluírem o curso secundário. No ano seguinte, outro decreto de Leôncio Carvalho determinou que o ensino religioso fosse facultativo nas escolas primárias públicas do município neutro, capital do país, não, onde estava a capital do país, ministrado antes ou depois das aulas, o que entrou em vigor imediatamente. Alguns dispositivos desse decreto dependiam de aprovação da Assembleia Geral, por envolverem despesas e a criação de um tributo destinado a financiar a educação pública em todo o país. Ele foi objeto de 2 substitutivos de Rui Barbosa, um para o ensino primário, outro para o secundário superior, nos quais a laicidade do ensino público seria estendida. Nem o decreto, nem esses projetos foram apreciados pela Comissão de Educação, tampouco pelo plenário, já que questões mais atraentes entraram em discussão, concernentes diretamente ao campo político. Inclusive a Lei Saraiva, de que eu falei daqui a pouco. Antes dos países da Europa, vejam isso, antes dos países da Europa, exceto a Itália, e antes dos hispano-americanos, exceto o México, o Brasil republicano separou juridicamente a Igreja Católica do Estado. Antes da Europa, exceto a Itália, antes da Hispano-América, exceto o México. Isso apesar de certas medidas terem sido tomadas previamente em outros países, como a secularização dos cemitérios públicos, o que não acontecia no Brasil. A instituição do casamento civil, o que não acontecia no Brasil, imperial. E o fim do ensino religioso nas escolas públicas. 1 mês e meio após a derrubada da monarquia, o governo provisório baixou o decreto 119A, extinguindo o padroado e reconhecendo a plena liberdade de culto aos indivíduos e às instituições. O governo federal e os estaduais foram proibidos de instituir ou prejudicar qualquer religião, mas a Igreja Católica foi brindada com a manutenção dos salários do clero e o subsídio aos seminários durante 1 ano. Um jesuíta francês que passou 1 ano no Brasil, escreveu depois no livro Le Brésil d'aujourd'hui, disse: não podia haver divórcio mais amigável. Não é? Nenhuma propriedade eclesiástica foi confiscada. O que estava implícito na legislação norte-americana, o decreto brasileiro explicitou a possibilidade dos estados da federação
sustentarem os seminaristas. A Constituição Provisória, baixada pelo decreto logo depois, teve uma forte inspiração norte-americana, como o presidencialismo, o regime federativo e o legislativo bicameral. No que dizia respeito à laicidade do ensino público, a inspiração pode ter vindo da França, mas não se pode descartar a possibilidade de a Constituição mexicana e as reformas de Benito Juárez fossem conhecidas de nossos republicanos. Claro que mencionar a França dava muito status, né? Mencionar a mexicana, não. O certo é que, por inspiração mexicana, francesa, ambas ou nenhuma delas, a Constituição Republicana Provisória determinou que fosse leigo, isto é, laico, o ensino dos estabelecimentos públicos. Esse dispositivo foi mantido na Constituição aprovada pelo Congresso Constituinte de 1891, que, no entanto, rejeitou dispositivos ostensivamente intervencionistas da Carta Provisória no campo religioso, como a expulsão da Companhia de Jesus, a proibição de criação de conventos ou ordens monásticas e a exigência do decreto do governo provisório, talvez inspirada na Alemanha ou no Uruguai, de que o casamento civil fosse realizado antes de qualquer outra cerimônia. Podia ser realizado antes ou depois, ou não ter nenhuma cerimônia religiosa. Suprimiu também a possibilidade dos estados apoiarem atividades de formação de religiosos. Permaneceu a negação do direito de voto aos membros de ordens religiosas sujeitos à renúncia da liberdade individual, os quais, por consequência, eram inelegíveis para qualquer cargo do poder público. O clero secular estava livre dessa restrição, gozando de pleno direito de votar e ser votado. O ensino público foi, então, qualificado de leigo, isto é, laico, repito, na Constituição de 1891, a única atividade estatal assim denominada. Em todas as outras, a laicidade tinha que ser deduzida de distintos dispositivos, como dos que tratavam da liberdade de consciência e de culto e ou da separação Estado-Igrejas, no plural. De todo modo, a laicidade republicana foi efetivada imediatamente nas instituições federais de ensino, como no Instituto Nacional de Instrução Secundária, ex-Colégio Pedro II, depois Ginásio Nacional, do qual foi suprimida a cadeira de instrução religiosa e eliminadas as unidades de teodiceia e moral religiosa da cadeira de filosofia. Nos cursos jurídicos foi extinta a cadeira de direito eclesiástico. Todavia, nas instituições estaduais e municipais de ensino primário, secundário e normal, a efetivação da laicidade foi bastante desigual. A determinação laica da Constituição Federal não chegou aos estados da mesma forma, nem na mesma intensidade. A maioria das constituições estaduais foi promulgada em nome do povo ou da sociedade, mas os deputados do Rio de Janeiro e da Bahia pretensiosamente as decretaram em nome de Deus onipotente. E os de Minas Gerais, não menos pretensiosamente, em nome de Deus Todo-Poderoso. Talvez fosse uma lembrança de Pedro I em relação à Santíssima Trindade, eu não sei. Um pouco menos pretensiosos foram os deputados gaúchos, muitos deles positivistas, que se intitularam agentes da família, da pátria e da humanidade, em nome de quem promulgaram sua Constituição. Tanto no plano federal quanto no estadual e no municipal, a laicidade sofreu um recuo, mal havia sido determinada ou ensaiada, mediante trocas de favores no plano diplomático internacional, transferência de recursos públicos para a construção de templos e apoio material a congregações religiosas para a conversão dos indígenas e a educação de moças de boas famílias. Quando os bispos reclamaram da concorrência de Antônio Conselheiro ao seu poder no campo religioso, eles encontraram no governo republicano um aliado mobilizável contra o que seria um bastião monarquista no sertão baiano. A guerra
e a consequente destruição do Arraial de Canudos em 1897 uniu poder político e poder religioso na defesa de interesses distintos, mas não contrários. Numa crônica publicada 4 anos antes, Machado de Assis imaginou uma cena quase idílica dessa laicidade pro forma. A Igreja Católica e o Estado mais pareciam casados de ontem do que divorciados desta manhã. Diferentes, mas harmoniosos, o interesse mútuo dominava suas relações. Citação: o esposo dava uma pensão à esposa, a esposa orava por ele. Quando se viam, não eram só corteses, eram amigos. Falavam talvez com saudades do tempo em que viveram juntos, sem, todavia, quererem voltar a ele. A razão do esposo é um princípio, a da esposa é outro princípio. Fim da citação de Machado. Essa relação amigável foi festejada no livro O Catolicismo na República, publicado em Uberaba, em 1906, pelo médico Joaquim José de Carvalho, para quem a República quebrou a coroa imperial, mas não demoliu um altar sequer. Concorridas procissões, percorriam as ruas e recebiam as deferências das autoridades públicas, e os príncipes da igreja viajavam com regalias oficiais que nunca lhes foram dadas no tempo do Império. O ensino público não ficou fora deste recasamento Estado-Igreja Católica, apesar de ser a respeito dele que a laicidade fora explicitada na Constituição Federal. Escolas municipais abriram suas portas para o ensino religioso, católico, é claro, que chegou até mesmo a ser explicitamente previsto em currículos aprovados por câmaras de vereadores. E certos governos estaduais subsidiaram financeiramente escolas privadas confessionais com apoio das respectivas assembleias legislativas. As pesquisas realizadas ou orientadas por Venceslau Gonçalves Neto, da Universidade Federal de Uberlândia, trouxeram informações preciosas para a identificação da presença do clero no campo político e da manutenção ou introdução do ensino religioso em escolas primárias públicas em Minas Gerais. Focalizemos 2 municípios do Triângulo. A fonte já foi citada, o autor. Em Uberabinha, futura Uberlândia, o regulamento das escolas primárias municipais aprovadas pela Câmara em 1892 listou 8 conteúdos. A relação começava com instrução moral e cívica, tão a gosto dos republicanos, e terminava com noções de religião, para o que se indicava o catecismo da Diocese de Goiás, em cuja área de influência estava o município. Novo regulamento foi baixado em 1896 e a religião continuou no currículo. Nas escolas primárias de 1º grau, ela abria a lista dos conteúdos com uma eclética instrução moral, religiosa e cívica. Nas de 2º grau, a história sagrada vinha em lugar de destaque, se comparado com o da abrangente disciplina Noções de Geografia Geral, Geografia e História do Brasil. Um contraponto interessante foi a advertência dirigida pela Câmara Municipal da vizinha Araguari, em 1897, a um professor denunciado por ministrar aulas de religião em escola pública. Eis o teor do documento. Cidadão, chegando ao conhecimento desta Câmara, que ensinais doutrinas religiosas em vossa escola, deliberou ela que fosses oficiado a respeito, e a ser exata essa informação, admoestado a não prosseguirdes nessa prática, que é contrária à Constituição. Espera essa presidência que lhe ministreis esclarecimentos a respeito. Saúde e fraternidade. É interessante notar que a Constituição referida pelos vereadores araguarinos era a federal, não a estadual mineira, pois ela não continha a proibição do ensino religioso nas escolas públicas. E a despedida foi típica dos republicanos da época, sobretudo dos laicos, empregada frequentemente por Cesário Alvim
quando era ministro do Interior no governo provisório. Cesário Avim foi, de uma certa maneira, foi presidente ultraprovisório de Minas Gerais antes de ser guindado ao Ministério e depois disso também, se não me engano. Depois também? Bom, também. Confirmado também. Das lutas entre confessionalistas e laicos na Primeira República, pouco se diz em nossa história. O reaparelhamento da Igreja Católica é o elemento mais conhecido. Há pesquisas de boa qualidade sobre a vinda de congregações religiosas europeias, a formação de intelectuais católicos, a produção ideológica do Centro Dom Vital e a formação de intelectuais católicos. Sim, e sua difusão pela revista A Ordem. Contudo, ignoramos como nasceu e se desenvolveu o movimento católico leigo, aqui sim é leigo e não laico, não é? No meio militar, que sobrepujou a herança positivista dos discípulos de Benjamin Constant. E este é apenas um exemplo do que ignoramos. É tanto que eu nem sei o que ignoramos. Aliás, como eu ignoro, eu não sei listar os elementos da minha ignorância. Mas este é da maior relevância e já dá para mencionar, né, o pouco ou quase nada que dele conhecemos. Sobre a reforma constitucional de 1926, temos a pesquisa de Carlos Roberto Jamil Cury, que revelou a força da bancada católica avant la lettre. Até parece que bancada religiosa é coisa de evangélico recente, né? Eu só posso atribuir isso à prevalência de uma espécie de evangelicofobia no Brasil de hoje, uma versão tropical da islamofobia que graça na Europa. Volto ao texto. Cury revelou a força da bancada católica, que por pouco deixou de conquistar o número de votos necessários para o retorno do ensino religioso às escolas públicas. Para muitos parlamentares, o ensino religioso seria uma espécie de vacina contra a dissolução social. O ensino religioso imunizaria, não é, com êxito a sociedade desses males, e isso havia sido ensaiado em regimes fortes, os quais restabeleceram a autoridade contra a anarquia revolucionária. A referência a Portugal salazarista e a Itália mussolinista era franca e eloquente. Foi preciso esperar pela Assembleia Constituinte de 1933-34 para a consagração da forma que se manteve invicta até hoje. Ensino religioso na forma de disciplina facultativa para os alunos das escolas públicas de nível obrigatório. Facultatória, como já vimos. Minas Gerais não esperou pela mudança da Constituição e se antecipou. Em 1928, o presidente do Estado, Antônio Carlos de Andrada, secundado por seu secretário do Interior, Francisco Campos, que como deputado federal defendera a emenda pró-ensino religioso na revisão constitucional, baixou o decreto autorizando essa disciplina nas escolas primárias mantidas pelo governo estadual. No ano seguinte, a Assembleia Legislativa Mineira aprovou lei de mesmo teor, estendendo essa medida às escolas secundárias e normais. Não se mencionava nesses atos religião alguma, mas os procedimentos indicados eram tais que na prática somente a católica poderia ser ensinada, como aliás se esperava. Se a onda laica demorou décadas a se formar entre nós, seu amortecimento foi rápido. A onda laica recuou até que a bandeira mudasse de mãos e fosse levantada por grupos religiosos minoritários e pela esquerda. Mas isso não ocorreu imediatamente. Os anarquistas e socialistas, que se mostraram mais dispostos a posições laicas, eram ainda fracos nos primeiros anos do período republicano. O mesmo pode ser dito dos protestantes e dos espíritas kardecistas. A análise da prolongada reversão da laicidade republicana, inclusive da presença tolerada ou normatizada da religião católica, hoje associadas às vertentes evangélicas nas escolas públicas, lembra Florestan Fernandes, que qualificou de incompleta a transição do regime de trabalho escravo
para o do trabalho livre em nosso país, tanto nas lutas contra o escravismo quanto contra o confessionalismo no Estado. Outros protagonistas assumiram o papel que a burguesia não foi capaz de desempenhar completamente ou preferiu frear as mudanças pelas quais lutara. Concluindo, a laicidade republicana não foi um raio em céu azul, uma arbitrariedade de positivistas que teriam se aproveitado do golpe de Estado para inserir um elemento anticatólico na Constituição, como passou a dizer o republicano arrependido Rui Barbosa. Aliás, ele foi um republicano de última hora. Ele só não entrou no Ministério de Ouro Preto porque fazia questão da federação. Não é? Uma monarquia federalista, para ele, seria tudo de bom. Republicano arrependido Rui Barbosa, no que foi repetido por muitos. A análise das lutas e das conquistas da laicidade no período imperial autoriza a conclusão de que os atos dos primeiros governos republicanos e a Constituição promulgada em 1891 não foram o início, mas sim a culminância do processo de autonomização relativa e mútua dos campos religioso e educacional, do qual o jurista baiano foi um protagonista ativo e destacado. Assim entendidos os avanços e recuos do processo de autonomização, a história da educação brasileira poderá jogar luz sobre um relevante fenômeno contemporâneo: o retumbante silêncio dos educadores sobre o proselitismo religioso na escola pública, na forma disciplinar e fora dela. Muito obrigado.